Imagine uma besta de 4 toneladas, coberta de pelo espesso, correndo pelas planícies geladas, com um chifre colossal de 2 metros projetado na testa. Não estamos falando de contos de fadas ou mitologia medieval. Este é o Elasmotherium sibiricum, o verdadeiro unicórnio siberiano, um titã que a ciência jurava ter desaparecido muito antes da nossa história começar. Durante décadas, o consenso paleontológico foi absoluto. Essa espécie teria sido extinta há mais de 200 mil anos. Um capítulo encerrado, separado da humanidade por um abismo temporal intransponível. Acreditávamos que nossos ancestrais nunca tiveram que encarar a fúria de um rinoceronte do tamanho de um mamute. Mas a Terra, às vezes, devolve segredos que reescrevem tudo o que sabemos. Uma descoberta recente destruiu essa certeza. Uma equipe internacional de pesquisadores decidiu reanalisar 23 fragmentos ósseos encontrados na Rússia e no Cazaquistão. O que o espectrômetro de massa revelou foi um choque sísmico na cronologia. O unicórnio não morreu num passado remoto. Ele sobreviveu até 39 mil anos atrás. Isso muda tudo. Significa que eles estavam lá, respirando o mesmo ar que os neandertais e os humanos modernos. A imagem é aterrorizante e fascinante. Quando os primeiros Homo sapiens começaram a se espalhar pela Eurásia, essas muralhas de carne e osso ainda patrulhavam a estepe. A convivência não foi teórica, foi física e real. Nossos ancestrais olharam para eles. Talvez os tenham temido, talvez venerado, ou até tentado caçá-los à distância. A descoberta prova que a Era dos Gigantes não é tão distante quanto pensamos. Ela coincide assustadoramente com o início da nossa própria era de domínio global e expansão territorial. Mas essa nova datação traz um mistério forense urgente. Se o Elasmotherium foi resistente o suficiente para sobreviver por centenas de milhares de anos, por que desapareceu subitamente há 39 mil anos? A coincidência é gritante. Essa data se alinha perigosamente com a explosão populacional humana na região e com mudanças climáticas severas. Quem ou o que puxou o gatilho da extinção? Para entender o crime, precisamos examinar a vítima. O Elasmotherium não era um rinoceronte comum. Além do chifre único, suas pernas eram longas, adaptadas para galopar como um cavalo, não para andar pesadamente. Ele era uma máquina biológica construída para cobrir grandes distâncias. Ele dominava a paisagem com uma presença física inigualável. No entanto, a análise isotópica dos dentes revelou o seu calcanhar de Aquiles. Diferente de outros rinocerontes da época, que comiam arbustos e folhas variadas, o unicórnio siberiano era um especialista extremo. Ele pastava quase exclusivamente gramíneas secas e duras. Ele evoluiu para ser o cortador de grama mais eficiente da pré-história. Essa especialização extrema funcionou maravilhosamente bem por milênios. As estepes eram vastos oceanos de grama. O animal baixava sua cabeça massiva, que funcionava como uma colheitadeira, e consumia toneladas de vegetação rasteira sem esforço. Eles eram os reis desse nicho ecológico, sem competidores à altura. Mas há 40 mil anos, o planeta começou a mudar drasticamente. A Terra entrou em uma fase de resfriamento severo antes do último máximo glacial. O clima tornou-se instável. As vastas pradarias verdes começaram a encolher, sendo substituídas pela tundra congelada. Musgos, líquens e arbustos lenhosos tomaram conta. O oceano de grama estava secando. Aqui entra a tragédia evolutiva. Enquanto outros herbívoros, como o rinoceronte lanudo e o mamute, adaptaram suas dietas para comer o que estava disponível, o Elasmotherium teimou em sua especialização biológica. Seus dentes, perfeitos para a grama, não conseguiam processar a nova vegetação mais dura e lenhosa da tundra. A comida sumiu sob o gelo e a neve profunda.
O gigante começou a passar fome em meio à abundância de alimentos que ele não conseguia comer. Uma falha de design fatal. E quanto aos humanos, nós estávamos lá. As datas coincidem. É tentador culpar nossos ancestrais e suas lanças pela queda de mais um gigante, como fizemos com tantas outras espécies. Certamente, uma tribo humana não perderia a chance de abater um animal que forneceria carne para meses. Mas neste caso específico, a evidência aponta para outro réu. Não existem, até o momento, marcas de corte ou evidências diretas de caça massiva de Elasmotherium em sítios arqueológicos dessa época específica. Parece que, mesmo que tenhamos encontrado com eles, a população da espécie já estava em queda livre. Nós fomos testemunhas, não necessariamente os executores. O verdadeiro assassino foi a inflexibilidade. O unicórnio siberiano é um exemplo brutal de uma regra da natureza. Adapte-se ou morra. Eles apostaram todas as suas fichas evolutivas em uma única fonte de alimento e perderam a aposta. Quando o clima mudou à mesa de jantar, eles não tinham um plano B. Morreram de fome em um mundo que esfriava rapidamente. A extinção deles marcou o fim de uma linhagem de rinocerontes que durou milhões de anos. O desaparecimento do Elasmotherium deixou o nicho vago para sempre. A paisagem da Eurásia nunca mais foi a mesma. Os humanos que os viram devem ter contado histórias sobre a besta de um chifre só por gerações, talvez plantando a semente para as lendas de unicórnios que surgiriam milênios depois no folclore ocidental e oriental. A ironia é palpável. A criatura que deu origem ao mito do unicórnio, um ser mágico e imortal nas lendas, foi extinta por algo tão banal quanto a falta de grama. Não foi uma batalha épica, nem um meteoro. Foi a incapacidade de mudar a dieta. A evolução não perdoa a teimosia biológica. Hoje, quando olhamos para os fósseis desses gigantes, vemos mais do que ossos. Vemos um aviso. Eles eram poderosos, massivos e dominantes, mas a especialização excessiva os tornou frágeis. O Elasmotherium nos lembra que o mundo já foi habitado por monstros reais e nós somos os sobreviventes improváveis. Agora sabemos a verdade. O unicórnio existiu. Ele era gordo, peludo e mal-humorado. Ele pastava nas estepes da Rússia e olhou nos olhos da humanidade. E então, silenciosamente, ele se foi, deixando apenas ossos e lendas para trás.